Olá! Hoje a gente vai analisar um fenômeno bem interessante, como a geração Z está lidando online com essas tensões globais recentes, sabe? Esse medo de uma terceira guerra mundial. Nossa conversa parte de um artigo do New York Post que observou bem isso, e o nosso objetivo aqui é entender melhor como essa geração usa o humor, os memes, enfim, a cultura digital para processar essa ansiedade toda, né? Exato. Porque a preocupação existe. E os números mostram. O Google Trends viu as buscas por Terceira Guerra Mundial subirem, tipo, quase 2.000%. É muita coisa. Nossa, é um salto enorme. E por os Estados Unidos vão entrar em guerra. Então, quase 5.000%. Mostra que o assunto tá na cabeça das pessoas. E como o artigo colocou de um jeito ótimo, o clima nas redes é menos se esconde e mais assim, arrume-se comigo pra ir pro bombardeio. É quase surreal. É uma frase que captura bem o espírito da coisa, né? Totalmente. E os exemplos disso são bem visuais, né? A gente vê no TikTok, por exemplo, aquele vídeo que viralizou horrores, quase 10 milhões de views. Aquele dos helicópteros. Esse mesmo. Com a música Blow da Kesha tocando e a legenda tipo, como assim a WW3 começou? É impressionante. Sim, eu vi esse. Ou então a trend de posts, ideias de looks para WW3. O pessoal imaginando o que vestir no front. E os comentários, que são puro suco de geração Z. Ah, os comentários são um capítulo à parte. Pois é, tipo, isso vai afetar meu pedido da Shein? Ou eu queria um brilho de verão, não uma explosão de verão? É rir pra não chorar, talvez. É bem por aí. E no X, o antigo Twitter, a coisa não é muito diferente, né? Lembra daquele meme da Sydney Sweeney chorando em Eufória? Lembro, claro. Com a legenda, eu tentando seguir meu dia como se a WW3 não estivesse logo ali. Viralizou muito. E teve aquele post lá por 12 de junho perguntando: a WW3 acabou de começar. Chegou a 21 milhões de visualizações. E os comentários na mesma linha. Deveríamos todos voltar com nossos ex, é hora. E até a piada do GTTP liderando as tropas, né? Essa mistura constante de um pânico real com a piada com o meme. Olha, essa mistura é fascinante de analisar. O que a gente está vendo, sim, é um mecanismo de enfrentamento, um coping mechanism, como se diz, muito da era digital. Um jeito de lidar, então. Exato. Uma tentativa, talvez, de tornar o medo um pouco mais palatável, usando o humor, a linguagem que eles dominam, que é a da internet. Mas é super importante não se enganar, né? Por baixo dessa camada de ironia toda, a ansiedade é real, é genuína. Isso fica claro em discussões mais sérias, assim, em lugares como o Reddit. Tem threads lá com títulos tipo "A WW3 está acontecendo aos poucos", ou gente perguntando se a guerra é mesmo uma possibilidade real. O medo tá lá. Quer dizer, o meme funciona como uma válvula de escape pública, talvez. Diferente de como outras gerações lidaram com medos parecidos no passado. Exatamente. Gerações anteriores talvez tivessem outros rituais mais privados ou focados na informação oficial, na conversa cara a cara. Hoje, a reação é instantânea, é pública, é performática até. E viral, né? E busca viralização, com certeza. E nesse ambiente, a velocidade da informação e da desinformação, claro, é absurda. Sim. O artigo até cita um exemplo. Um tweet falso que parecia ser de uma conta iraniana falando algo como "todos sentirão isso". Criou um pânico, milhões de visualizações rapidinho. Isso mostra como tudo é volátil nesse ecossistema. E essa volatilidade, esse pânico, não é a primeira vez, certo? O próprio artigo fala numa sensação de déjà vu, lembrando 2020, depois da morte do Qasem Soleimani. É verdade. Parece um padrão que se repete online. Sim, e esse padrão recorrente levanta uma questão importante que o artigo toca. A possibilidade da gente se dessensibilizar por causa dos memes. A frase lá é "lembrando como os memes nos dessensibilizam". Faz sentido pensar nisso. Será que essa prática constante de transformar a crise global em conteúdo viral, muitas vezes engraçado ou absurdo, não acaba diminuindo um pouco a nossa percepção da gravidade real das coisas? É um paradoxo e tanto, né? O humor como escudo, mas talvez um escudo que também infiltre demais a realidade. Precisamente. É esse contraste que a gente vê. O absurdo dos memes versus a ansiedade genuína que eles tentam processar ou talvez mascarar. Entendi. Tem aquela frase ótima citada no material.
A gente não queria dizer literalmente este verão será bombástico. Acho que isso resume bem, né? Essa tensão entre a zoeira da internet e a ameaça real. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente vê é a geração Z encarando essa ansiedade global com uma assinatura muito própria. Uma mistura de humor negro, criação de memes sem parar e muita expressão digital. É um retrato bem claro de como se lida com crise na nossa era hiperconectada. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, que vai um pouquinho além do que está no artigo, mas que deriva dele. Qual seria? Bom, como essa forma tão digital, tão pública e até performática de processar a ansiedade coletiva pode ou não estar moldando a nossa percepção e as respostas do mundo real a esses eventos globais sérios. Interessante. Sabe? Até que ponto essa linguagem do meme, que está em todo lugar, influencia a nossa capacidade de mobilização ou, pelo contrário, talvez até uma certa apatia diante das crises que acontecem fora da tela. É algo para a gente pensar sobre o impacto real dessa cultura digital na nossa relação com o mundo.